Já vai preparando o seu coração para aquilo que Deus quer te comunicar nesta noite. Com muita alegria, quero ver essa família Exército de São Miguel com muita alegria, dessas boas-vindas ao Danilo Gesualdo. Nós queremos acolher nesta noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmã. Obrigado às irmãs, a todo o Instituto Reset, por esse carinho, pela acolhida. Estamos aqui para servir a Deus e ao povo de Deus. Deus seja louvado. E família Exército de São Miguel, já vai acolhendo aí no chat, já vai dando as boas-vindas. E olha que maravilha, Deus nos envia os seus reforços. Estamos dentro dessa grande quaresma de São Miguel e que alegria, Danilo, poder contar com esse reforço do céu, com essa comunhão de carismas nessa hora de grande batalha, não é, dessa hora de grande combate espiritual, poder então contar com os nossos irmãos na fé. O Danilo, que é da comunidade Canção Nova, como eu falei para você, missionário, ministro, pai de família, não é? Esposo, um missionário, um ministro de cura e libertação, e hoje ele vem para poder partilhar conosco os seus dons, rezar com você, rezar sobre você e nos comunicar aquilo que é desejo de Deus, com esse tema mais do que especial que o Senhor nos deu hoje. Não dialogue com a tentação. Gente, quantos de nós temos caído porque não conseguimos cortar o mal logo ali quando ele se apresenta? Por isso hoje, fique atento a esta formação. E eu quero convidar você a rezarmos juntos uma Ave Maria pelo Danilo, colocando dentro do refúgio do Imaculado Coração de Maria, pedindo por sua proteção, por sua unção, por seu fortalecimento. Se você pode, fica de pé agora, aí na sua casa, impõe as suas mãos sobre ele e reza esta Ave Maria com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo e eu gostaria que você que nos acompanha e você que está aqui conosco nos estúdios aqui do Instituto, rezasse comigo também assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, pelo sopro de vossa boca, pelo sopro de vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos, expulsai todos os espíritos malignos, ordenai que se retirem, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Porque chegou o vosso reino. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos, expulsai todos os espíritos malignos, ordenai que se retirem, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. aos planos do Pai. Amém. 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 Obrigado pela acolhida, irmão, irmã, todo o Instituto Reset. Para mim é uma alegria muito grande poder estar partilhando um pouquinho aqui com vocês, neste momento. Muito mais do que um momento formativo, é um momento realmente de partilha. Quando eu recebi o convite pela irmã Chiara, fiquei muito feliz, porque eu estive aqui há um tempo atrás, antes de toda esta pandemia. E a experiência que eu fiz aqui no Instituto foi maravilhoso. Foi uma experiência de tocar, de fato, em Deus, tocar na experiência de Deus que a própria comunidade vive. Então, assim que eu falei com a irmã Chiara, eu disse o meu sim, que eu estaria aqui. E para mim também, estar voltando hoje aqui é, de fato, um marco. Porque por praticamente 16 anos, 17 anos, eu vivi na missão de Cachoeira Paulista, em São Paulo. No início de 2020, eu fui remanejado para Pernambuco, cidade de Gravatá, onde a Canção Nova tem uma missão. E, infelizmente, por conta de toda essa realidade da pandemia, nós não pudemos realizar muitos eventos. E o último encontro que eu acabei pregando foi o encontro de carnaval na Canção Nova, lá em Gravatá. E até o início deste ano,
até 2 meses atrás, mais ou menos, eu não tinha voltado a pregar, porque, de fato, as missões haviam parado, não tinha mais nada, e foi um tempo bom na qual também, pela experiência espiritual que nós vivemos neste tempo, na missão de Gravatá, eu também pude ser revitalizado em Deus. Então, retomar tudo isso aqui no Instituto Hesed, para mim, é muito significativo, né? Falei com a minha esposa agora há pouco, mandei uma mensagem para ela assim que cheguei no quarto do aeroporto, e ali, nas pequenas coisas, a gente já pôde ver a manifestação de Deus, né? Sou devoto de Nossa Senhora da Salete, e assim que cheguei no quarto, para minha surpresa, estava lá uma imagem grande de Nossa Senhora da Salete. E ali Deus já foi falando ao meu coração, porque também aquilo que eu rezei, para que partilhássemos um pouquinho nesta noite de hoje, muito mais do que uma formação, como eu disse, é uma partilha de vida, diz também de um pouco da história de Nossa Senhora da Salete e tudo mais. Gostaria, antes também de começar a partilhar com você, acolher a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, acolher a minha comunidade Canção Nova, que eu sei que alguns irmãos estão me acompanhando, inclusive minha esposa e minhas filhas. Então, peço que rezem por mim, para que eu seja, de fato, esse instrumento de Deus na vida de vocês. E coloco já, neste momento de partilha, e colocaremos depois no terço, tantos e tantos pedidos que me chegaram através do Instagram. Danilo, intercede por mim para esta situação, intercede pela minha família, intercede por esta realidade. E estou dizendo que estou colocando todos vocês aqui já dentro do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele intervenha em tudo aquilo que for necessário para o seu bem, para o bem da sua alma. Amém? Prometo para as irmãs que estão aqui filmando que eu vou... Se o Ironi conseguiu ficar parado aqui neste ambão, eu acompanhei um pouquinho do Ironi, eu vi que ele conseguiu ficar parado, o espaço aqui é um pouquinho, é pequeno, né? Um pouquinho ajustado, mas eu percebi que o Ironi conseguiu ficar parado aqui, eu prometo também ficar parado aqui no ambão, para não complicar a vida de vocês. Eu sei que todo mundo que nos acompanha agora já está experimentando um tempo de graça através desta Quaresma de São Miguel. Eu acompanho, tenho acompanhado nas noites, tenho acompanhado nos terços da madrugada, quantos testemunhos têm chegado através desta experiência que você tem feito com a internet e que Deus tem te utilizado deste meio para tocar o seu coração, tocar o coração da sua família, e você tem experimentado estas graças. Mas, diante de toda esta realidade, eu queria começar dizendo que as graças de Deus, elas, é claro, fazem parte da nossa vida, elas são importantes, a alegria de estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante, mas existe uma realidade na qual nós precisamos estar muito atentos. Cada um de nós, eu e você, estamos inseridos, meus irmãos, dentro de uma realidade chamada combate espiritual. Você que talvez tenha se convertido há pouco tempo, ou talvez você que estava passando, ou recebeu um convite, um compartilhamento ali deste link, você entrou aqui, você nem sabe o porquê que você está aqui. Estou dizendo a todos nós, consagrados ou não consagrados, todos nós estamos inseridos dentro desta realidade espiritual, deste combate espiritual. E o que é este combate espiritual? Nada mais é do que as forças do mal, as forças diabólicas, elas querem intervir na nossa vida de maneira direta para nos afastar deste caminho de Deus, e nos afastando deste caminho de Deus, nos colocando em situações de pecado, levar-nos à nossa morte eterna. Porém, quando o demônio se aproxima de nós, quando a tentação se aproxima de nós, existe todo um caminho que é feito para fazer com que eu e você caiamos nas armadilhas do demônio. E ele faz todo este caminho, ele tem toda essa estratégia, porque ele é um ser inteligente, ele é um ser pensante. E ele sabe que se ele se apresentar, de repente, diante de nós, mostrando quem de fato ele é, ou mostrando as suas verdadeiras intenções, logo nós vamos combatê-lo, logo nós vamos identificá-lo, e assim será mais fácil combatê-lo.
Então, o demônio tem toda uma estratégia para chegar a mim e para chegar a você, para que nós nos afastemos realmente de Deus e dos seus caminhos. Muitos teólogos chamam esta realidade de psicologia da tentação. É o modo como a tentação ela é pensada pelo próprio demônio para chegar até nós. E é tão importante que esta realidade esteja clara para nós, que na oração do Pai Nosso, quando no final da oração o Senhor nos ensinou os apóstolos e nos ensina a livrar da tentação e a não deixar-nos cair em tentação e livrar-nos do mal, esta oração ela é tão importante que ela é rezada em todas as principais orações litúrgicas da igreja. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Porque é um mal real e é um mal que quer nos destruir. E dentro da palavra de Deus, existe aquilo que nós chamamos da estratégia do demônio. Eu acho que Gênesis é um dos livros que mostra de maneira mais clara como esse mal ele quer nos atingir, a forma como ele quer penetrar dentro do nosso espaço, do nosso ambiente para fazer-nos cair. Então, você que está com a Bíblia, eu convido a você a abrir a sua palavra, a Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, não de maneira sequencial, mas para que ajude a mim e a você a entender como é este caminho que a tentação faz para chegar ao meu coração e ao seu coração. E eu quero dizer que enquanto eu rezava preparando este momento e no quarto, depois que eu cheguei do aeroporto, Deus me inspirava nesta noite a rezar também e a pedir a você, talvez sacerdote que nos acompanha, membros de comunidade, consagrados, cada um de nós que estamos aqui e que não estamos apenas cumprindo papéis, né? Aqui vocês que nos acompanham não podem ver, mas há dezenas de consagrados e consagradas a Deus trabalhando, se esforçando. E eu peço também que cada uma de vocês, irmãos consagrados do Instituto Hesed, ficasse atento não só àquilo que o Danilo vai partilhar, mas àquilo que cada pessoa partilha aqui, porque se Deus dá a oportunidade de vocês estarem aqui, vocês não estão cumprindo apenas um horário para somente evangelizar e somente passar um conteúdo ao povo de Deus. Deus tem algo. Deus tem algo. Padre Jonas sempre nos ensinou e sempre nos motivou na Canção Nova que quando acontecesse um acampamento de oração e que nós não estivéssemos nas nossas escalas de trabalho, também ali evangelizando, também ali pregando, atendendo o povo, ele sempre nos incentivou a estarmos participando e bebendo também desta graça. Porque nós corremos o grande risco de passarmos os dias, estarmos aqui com pessoas que vêm pregar, com os nossos próprios irmãos e nos acostumarmos com isso. E não estarmos atentos à voz do Espírito que está soprando sobre nós, está pedindo algo de nós, está nos direcionando e muitas vezes nós estamos distraídos, distraídas. Então que o Senhor, nesta noite, nos leve realmente a esta reflexão. E para que a gente entenda, para que nós entendamos melhor como isso acontece, Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 8 primeiro. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, e aqui duas palavras importantes, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, pois no dia em que dela comerdes, de certo morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou providenciar um auxílio que lhes corresponda. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu queria que você, nesse trecho, nesta passagem da Bíblia, refletisse realmente um pouquinho daquilo que era este relacionamento de Deus com Adão e Eva. Imaginem só, meus irmãos, Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, chama o homem à vida, coloca Adão ali, no centro do paraíso, para cuidar e guardar, coloca ao lado de Adão Eva, e a palavra diz que ali, naquele lugar, Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias. Imaginemos como era aquele relacionamento onde Adão e Eva acordavam, ouviam os passos de Deus, se relacionavam com Deus. O catecismo traz que toda a criação estava em caminho. A criação não foi totalmente feita, finalizada, mas Adão e Eva ali ajudaram a criação. Adão e Eva se encontravam todos os dias com o Senhor. Todos os dias Adão e Eva tinham a possibilidade de estar face a face com Deus. Ali a intimidade de Adão e Eva aconteciam. E aqui eu quero pedir que você esteja atento e que meu coração esteja atento também, porque quantas vezes nós também temos esta oportunidade de estarmos nos encontrando com o Senhor. Nós vamos à missa, vamos ou não vamos? Vocês aqui do Instituto vão à missa todos os dias, sim ou não? Não vão? Vocês têm adoração todos os dias, sim ou não? Sim. O relacionamento com o nosso Senhor acontece, sim ou não? Sim. Todos os dias nós estamos ali, cultivando esta amizade, cultivando este amor. Assim como Adão e Eva também estavam frente a frente ao Senhor. Mas a palavra também nos mostra que existia um perigo em tudo isso. Apesar de haver esta harmonia, apesar de haver esta amizade com Deus entre Adão e Eva, havia também ali um perigo. E eu quero que você pegue agora o versículo 15, aonde a palavra nos diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, de certo morrerás. Para cultivar e guardar o jardim. Em meio a todo aquele relacionamento de intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, Deus deu uma ordem a Adão: você precisa cultivar e guardar. Guardar do quê? Guardar de quem? Aquele espaço do paraíso. Ali, se Adão foi atento, ele já percebeu que ali havia algo diferente, porque nós guardamos algo que está correndo perigo de alguma coisa. E para entendermos o que era este perigo, nós vamos agora para o capítulo 3 do livro de Gênesis. E o capítulo 3 vai nos mostrar aonde estava este perigo. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais
selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: e quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, aqui, neste capítulo 3, nestes versículos do capítulo 3, está toda uma estratégia do demônio. Como ele agiu com Adão e Eva, assim também ele faz com cada um de nós. E agora eu quero trabalhar com vocês cada trecho desta parte para perceber como a tentação entra na sua vida e na minha vida. E conforme eu vou explicando, eu vou detalhando algumas coisas, eu gostaria que você também trouxesse à sua mente as realidades da sua vida. As realidades concretas que você vai percebendo, na qual a tentação vai se achegando perto de você e vai seduzindo você. A primeira coisa a se destacar, a palavra de Deus diz que a serpente era o mais astuto dos animais. Então o demônio sempre se aproxima de nós com a sua astúcia. Ele era o mais selvagem do reino, e o Senhor disse, ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aqui eu quero chamar atenção para um ponto bem interessante. Deus disse a Adão e Eva que existia um local, um lugar, uma realidade na qual eles não podiam tocar, que era a árvore, na qual eles dariam conhecimento do bem e do mal. Mas acontece que provavelmente Adão e Eva, por muitas vezes, se aproximou daquela árvore. E o que faz nós entendermos que Adão e Eva se aproximou daquele lugar que lhe era proibido? Porque a palavra diz que a serpente, sendo o mais astuto dos animais, chamou e perguntou a Eva se Deus havia proibido ela de comer aquele fruto. E o que acontece pela lógica? Se a serpente falou a Eva, significa que quem estava próximo à árvore e à serpente? Era Eva. A árvore anda? Sim ou não, irmãs? Não. A árvore não anda. Portanto, se a árvore não anda, quem estava próximo à árvore?
Era Eva. Agora a pergunta que eu faço, a mim e a você, o que Eva estava fazendo perto daquele lugar onde Deus tinha dito, não chegue, não coma, não aproxime, não toque? Deus dá ou não dá ordem a nós, ao nosso coração, dizendo muitas vezes, não faça isso, irmã. Não vá por aqui, irmã. É melhor, irmão, que você mude o seu comportamento, porque senão você vai se dar mal. E como Adão e Eva, muitas vezes nós somos imprudentes. Nós nos aproximamos daquele local que é proibido. O que Eva tinha que estar próximo àquela árvore na qual Deus a proibiu de se achegar? Mas a serpente, muito atenta, e é isso que ela faz com cada um de nós. Ela esperou o tempo certo. Talvez no primeiro momento Adão e Eva chegou de longe, só via aquela árvore de longe. Mas com o passar do tempo, com aquela beleza da criação, ainda que houvesse intimidade, e aqui que eu quero que é o ponto central desta realidade, havia intimidade entre Deus, Adão e Eva. Eles eram amigos, eles se encontravam todos os dias. É como se nós hoje rezássemos todos os dias, fôssemos à missa, fazemos a nossa adoração, rezamos o nosso rosário, fazemos a nossa penitência. Há intimidade com o Senhor. Nós buscamos esta intimidade com o Senhor, mas nós vamos ficando laxos. O Senhor nos dá uma ordem e nós começamos a princípio a obedecer aquela ordem de maneira correta, de maneira rígida, de maneira fiel. Mas com o passar do tempo nós vamos nos aproximando daquela árvore, porque Deus falou que era proibido, mas não é tão proibido assim. Ele falou que era uma árvore má, mas é uma árvore. Mas ali naquele local está o demônio. E o demônio é astuto, porque ele espera a hora certa de nos atacar. O demônio não tem acesso aos nossos pensamentos, porém, o demônio ele nos observa. Ele sabe como nós olhamos. O demônio sabe como nós falamos, como nós nos movimentamos. Uma vez que Adão e Eva passeavam naquele jardim e começaram a se aproximar, o demônio percebeu que mais cedo ou mais tarde aqueles passos chegariam mais perto daquilo que lhes era proibido. Será que eu e você não estamos chegando perto demais daquilo que nos é proibido? O Senhor já não falou a mim e a você, não vai, afasta-te. O problema é que somos teimosos, meus irmãos. E como Adão e Eva, nós temos nos aproximado aos poucos, e o demônio vai vendo como nós olhamos, como nós nos comportamos, como nós falamos. E muitas vezes, e aqui eu digo para nós consagrados que estamos aqui, mas certamente há muitos consagrados nos ouvindo e nos acompanhando. Eu sei que pessoas de comunidade nos acompanham esta transmissão. Nós vamos afrouxando as coisas. E muitas vezes não é vantagem para o demônio fazer-nos cair naquele momento, a nós consagrados a Deus. Mas o demônio muitas vezes espera para causar o escândalo. Porque a consequência será pior. Ele é paciente nesse sentido. Então, fiquemos atentos àquilo que o Senhor já nos falou, que nós não devemos. Mas o que acontece aqui também é uma estratégia do demônio. O que a serpente faz? Ela se apresenta como o mal? Sim ou não? Não. O que ela faz? Ela usa daquilo que Deus falou a ela. É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? O demônio se utiliza daquilo que Deus nos fala para nos ludibriar. Mas ele fala com uma outra intenção. A mulher respondeu à serpente, não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, dele não tocareis, senão morrereis. E a serpente, porém, respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal.
O que o demônio está fazendo com Eva neste momento? O demônio não pode se apresentar diretamente a Eva. Então o demônio a arrasta para um terreno que ele é expert. É o terreno do diálogo. Por que o terreno do diálogo? Porque quanto mais nós dialogamos com a tentação, quanto mais nós começamos a conversar com aquelas tentações que nos chegam, com aqueles desejos que nos chegam, com aqueles sentimentos que nos chegam, o demônio sabe que nós vamos perdendo a capacidade de decidir, a força de decisão. O demônio se utiliza da palavra de Deus para trazer Eva para um terreno que lhe é propício. Ele tira Eva do terreno dela, do limite aonde Deus estabeleceu, e agora ele começa devagarzinho a fazer com que Eva vá invadindo um terreno que não é o de Deus, mas é o terreno dele. Ele se utiliza disso e vai enfraquecendo o poder de decisão de Eva. E aí o demônio faz outra coisa. O demônio não desmente logo aquilo que Deus proibiu, mas ele mostra um ambiente melhor. Ele mostra um ambiente mais favorável. Não é bem assim. Você não vai morrer logo de cara. Calma, vai com calma, não é assim. E nós vamos sendo ludibriados por aquela tentação. Nós vamos entrando, meus irmãos, em diálogo com essa tentação. Não entremos em diálogo com o demônio. Não entremos em diálogo com a tentação que se achega perto de nós, porque eu e você sabemos, todas as vezes que nós permanecemos nesse diálogo e nós caímos, nós nos arrependemos. E arrependemos muitas vezes feio, e nos cobramos e nos culpamos, porque Deus já tinha dito, Deus já tinha aberto o nosso horizonte, só que nós, ainda assim, levando uma vida de intimidade, nós caímos. Imaginem só como eu e você, consagrados a Deus, precisamos estar atentos a isso. Adão e Eva viviam uma vida de intimidade com Deus e foram ludibriados pela tentação. Imagina eu e você atingidos pelo pecado. Adão e Eva não tinham sido atingidos pela mancha do pecado. Viviam esta vida íntima com Deus e foram ludibriados pelas vozes da serpente, que os arrastou, que os seduziu, que mostrou a eles um ambiente de mentiras, mas que os ludibriou de maneira mais favorável, fez com que Eva perdesse a capacidade e a força de decidir, fragmentou a racionalidade de Eva, a seduziu, encaixou ali a tentação e ela comeu do fruto proibido. Uma vez comido do fruto proibido, quem chegou ali, porque provavelmente, irmã, Adão não estava ali. A serpente, quando começa o diálogo, ela começa o diálogo com Eva. Em nenhum momento a serpente falou com Adão. A partir do momento em que Eva experimenta do fruto proibido, é que aparece a pessoa de Adão. Mas Deus não havia pedido para Adão cultivar e guardar o jardim? Aonde estava Adão? Que também, por algum motivo, não deve ter ouvido muito bem a voz de Deus, extraviado. Ele devia estar guardando. Adão afrouxou-se naquilo que Deus havia pedido para ele, guardar aquele jardim. Havia um perigo, e Adão não estava ali. E o que acontece? Adão e Eva comem daquele fruto proibido. Agora, manchados pelo pecado, eles precisam se encontrar novamente com aquele que somente os amou. E aí é a grande dificuldade. Essa palavra ela traz um simbolismo, uma simbólica muito bonito, que, se possível, nós vamos partilhar amanhã disso, para que a gente entenda a gravidade do pecado mortal. Eu acho que esta passagem aqui, irmã, é uma das passagens que mostra-nos mais claro o efeito do pecado mortal dentro da nossa alma. Porque quando Adão e Eva pecam e pecaram de forma mortal, o que acontece quando Adão e Eva ouvem os passos de Deus se aproximando deles? Aquilo que era motivo de alegria, aquilo que era motivo de entusiasmo, eu vou me encontrar novamente com Deus. Adão, está ouvindo? Deus está vindo.
Deus está se aproximando, vamos ao encontro dele. Aquilo que era motivo de alegria, agora torna-se motivo de fuga. Adão e Eva começam a fugir de Deus. O Deus que se aproximava e eles o amavam, agora se torna motivo de fuga. Adão e Eva se escondem da presença de Deus. É assim que a nossa alma reage quando nós caímos do pecado mortal. Não é que Deus não se aproxima de nós, é que a nossa alma, ela foge de Deus. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem, né? Mas como é que nós perdemos esta amizade com Deus? Mas Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas nesta passagem de Adão e Eva, onde eles se escondem, é a prova de que a nossa alma rejeita a Deus, quando nós estamos em pecado mortal. E aquele que era amigo, aquele que era próximo, agora se torna para Adão e Eva aquele tirano. Se nós nos apresentarmos diante dele, ele vai nos punir, vamos fugir. E o que Adão e Eva faz? Trançam uma tanga para eles. A ação de Adão e Eva fazer aquele objeto para eles se cobrirem da sua nudez é uma forma também de egoísmo, de dizer assim, daqui para frente eu não posso mais contar com Deus. Daqui para frente eu me encontrei nessa situação de erro, nessa situação de pecado, agora eu preciso, eu e ela, me virar. Então aquele que era a solução dos problemas, agora já não é mais a solução dos problemas para Adão e Eva, porque eles tentam dar um jeito naquilo que eles percebem que era errado, porque agora eles estavam nus. Meus irmãos, não entremos em diálogo com a tentação. Não nos deixemos envolver pela tentação. A voz do demônio se achega a nós de maneira muito sutil. E eu peço a você agora que nos acompanha pelas redes, você que está aqui no estúdio, já estamos finalizando, o nosso tempo é curto. Mas onde é que Deus já orientou a você? Onde é que existe já o não de Deus para a sua vida? As conversas que você vem tendo, as pessoas que você vem encontrando, as redes sociais que você vem acessando, no seu trabalho, aquilo que Deus já orientou, não faça, não vá, não se aproxime. E você, de maneira cega, laxa, preguiçosa, muitas vezes vai se aproximando daquilo que é proibido. Vai se deixando arrastar, mas hoje eu vou, mas eu não vou pecar. Eu vou, mas hoje eu vou aguentar, hoje eu vou provar que eu amo você, Jesus. É mentira. É mentira do demônio. Hoje eu vou fugir dessa situação de pecado. Hoje eu não vou dar esse telefonema, hoje eu não vou responder este WhatsApp, mas está lá com o celular na mão. E você não tira o olho do WhatsApp, mas eu não vou responder e não tira o olho do WhatsApp. E de repente quando você vai ver, você está lá, envolvido. Vamos pedir que nesta noite o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, para todos os modos como a tentação tem se chegado a nós, como ela tem nos envolvido. Peçamos ao Espírito Santo de Deus nesta noite, meus irmãos, que Ele expulse do nosso caminho as tentações diabólicas que querem nos afastar de Deus, querem nos deixar caídos, querem que nós fujamos de Deus. Abra agora o seu coração, a sua boca e reze. Peça a Jesus esta graça, ao Espírito Santo esta graça, que Ele sopre sobre os nossos ouvidos, dando-nos a capacidade de ouvir a sua voz. Aquilo que o próprio demônio nos ensurdeceu, nos cegou, Senhor, abra-nos. E se a nossa vontade foi laxa, está sendo laxa, Jesus, fortalece-nos na coragem, na força.
na eficácia do teu Espírito. Se você precisa confessar, não perca tempo. Se você precisa amanhã buscar a confissão, busque amanhã a confissão. Mas não entre num território que o Senhor já te falou para que você não entrasse. Vem, Divino Espírito Santo de Deus.